Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai mostrar para vocês aí como é que foi construída a ponte de Magdeburg, lá na Alemanha. É impressionante. É uma ponte para embarcações. É isso mesmo que vocês ouviram, uma ponte para embarcações. Uma ponte por cima de um rio, onde passa embarcações por cima dessa ponte. Não é uma ponte para passar carro, trem, não. É uma ponte para passar embarcações. É impressionante. Vocês vão adorar. Um abraço do Tartarugo. Imagine navegar em um canal que cruza outro rio por cima. Realmente parece algo impossível, mas é exatamente isso que acontece na incrível ponte aquática de Magdeburg, na Alemanha. Esta obra de engenharia, inaugurada em 2003, é parte de um projeto ambicioso que revolucionou o transporte hidroviário no país. Neste vídeo iremos explorar todos os detalhes dessa impressionante construção, desde a sua concepção até a sua conclusão. Prepare-se para conhecer uma das obras mais grandiosas e inovadoras da engenharia moderna. Acompanhe conosco. A ponte aquática de Magdeburg, também conhecida como Wasserstraßenkreuz Magdeburg, está localizada na cidade de mesmo nome, no estado da Saxônia-Anhalt, no centro-leste da Alemanha. Esta estrutura faz parte de uma intersecção hidroviária que conecta dois importantes canais, o Mittelland-Kanal e o Elbe-Havel-Kanal. O Mittelland-Kanal é uma via navegável artificial que se estende por precisamente 325 km e 700 metros, ligando a região industrial do Vale do Ruhr, no estado da Renânia do Norte-Westfália, a Berlim e aos portos do Mar Báltico. Já o Elbe-Havel-Kanal, com 56 km de extensão, conecta o rio Elba ao rio Havel e é uma importante rota para o transporte de cargas entre Berlim e Hamburgo. A estrutura principal da intersecção é uma ponte de 918 metros de comprimento e 34 metros de largura, permitindo que o Mittelland-Kanal atravesse o rio Elba. A ponte é sustentada por 20 pilares de concreto armado, sendo 4 pilares submersos que chegam a aproximadamente 30 metros de altura. Já os pilares acima do rio Elba têm aproximadamente 7 metros de altura. Além da ponte principal, o projeto envolveu a construção de duas enormes eclusas, a eclusa de Rotense e a eclusa de Onyenwart. Cada uma delas tem 190 metros de comprimento, 12 metros e meio de largura e uma altura de 18 metros e meio, permitindo a passagem de embarcações de grande porte. Os planos para a construção do Mittelland-Kanal e da intersecção hidroviária de Magdeburg remontam à década de 1930, mas só saíram do papel no início dos anos 2000. Antes disso, os navios que queriam ir do Mittelland-Kanal para Berlim precisavam fazer um desvio de 12 quilômetros, passando por eclusas e enfrentando as variações do nível do rio Elba, que muitas vezes tornavam a rota intransitável, especialmente no verão. Isso gerava enormes prejuízos e ineficiência no transporte de cargas. De acordo com dados da Associação Federal de Navegação Interior e Logística da Alemanha, cada dia de interrupção na navegação do Elba custava 1 milhão de euros em perdas para as empresas de transporte. Além disso, a limitação da capacidade de transporte no Elba representava um gargalo para o crescimento econômico da região. A indústria química, que é muito forte na Saxônia-Anhalt, dependia do rio para escoar sua produção aos portos do Mar do Norte e de lá para o mundo. Era preciso encontrar uma solução que garantisse uma rota confiável e econômica para a navegação, independente das condições do Elba. E foi aí que entrou o ambicioso projeto da ponte aquática, que já havia sido proposto na década de 1930, mas acabou sendo adiado por conta da Segunda Guerra Mundial e da posterior divisão da Alemanha. As obras da intersecção hidroviária de Magdeburg começaram em 1997 e envolveram não apenas a construção da ponte principal, mas também de eclusas, diques e outras estruturas auxiliares. Foi um projeto gigantesco que exigiu o trabalho de mais de 1.500 pessoas e o uso de equipamentos de última geração. Um dos maiores desafios foi erguer os enormes pilares de concreto que sustentam a ponte sobre o Elba. Para se ter uma ideia, cada um desses pilares tem uma fundação de 1.800 metros cúbicos de concreto, e a parte visível dos pilares acima da água pesa cerca de 2.500 toneladas, o equivalente a 400 elefantes africanos adultos.
Para construir essas estruturas colossais, foram utilizadas moldagens deslizantes hidráulicas, uma técnica avançada que permite concretar os pilares de forma contínua, 24 horas por dia. Assim, foi possível erguer cada pilar em apenas 2 semanas, um tempo recorde para uma estrutura desse porte. Outra inovação tecnológica utilizada na construção da ponte foi o uso de aduelas pré-moldadas de concreto para formar o tabuleiro. Cada uma dessas peças tem 36 metros de comprimento, 5 metros de largura e pesa 120 toneladas, o equivalente a 20 elefantes. Para içar essas aduelas gigantes e posicioná-las com precisão milimétrica, foram utilizados guindastes flutuantes com capacidade de cerca de 600 toneladas. Esses guindastes têm mais de 100 metros de altura e são capazes de operar mesmo em ventos fortes e correntezas. Além da ponte em si, o projeto envolveu a construção de 2 eclusas, cada uma com capacidade para levar ou baixar embarcações em um desnível de 18,5 metros. Para se ter uma ideia do tamanho dessas estruturas, cada uma das comportas pesa 1.000 toneladas e leva apenas minutos para abrir ou fechar completamente. Para garantir a estanqueidade e a durabilidade das eclusas, foram utilizadas membranas especiais de poliuretano, capazes de resistir à pressão da água e à abrasão causada pelo atrito das embarcações. Essas membranas foram aplicadas por robôs de alta precisão, garantindo um acabamento perfeito e uniforme. Outro desafio da construção foi a necessidade de escavar milhões de metros cúbicos de terra e rocha para abrir os canais de aproximação das eclusas e da ponte. Para se ter uma ideia do volume de material movimentado, se todo ele fosse colocado em uma fila de caminhões, daria para ir da capital de São Paulo até a capital do Rio de Janeiro e voltar mais de 7 vezes. Para fazer esse trabalho, foram utilizadas escavadeiras gigantes, com capacidade para remover até 3.000 toneladas de material por hora. Essas máquinas, que parecem verdadeiros dinossauros mecânicos, têm mais de 30 metros de altura e pesam mais de 1.000 toneladas. Todos esses equipamentos e técnicas de ponta foram fundamentais para garantir a qualidade e a segurança da intersecção hidroviária de Magdeburg. Mas além da tecnologia, o que realmente fez a diferença foi o trabalho dedicado e competente de engenheiros, operários e técnicos, que enfrentaram condições adversas e desafios gigantescos para entregar essa obra monumental no prazo e dentro do orçamento. Para entender a magnitude desse empreendimento, basta compará-lo com outras grandes obras hidroviárias. O projeto custou cerca de 500 milhões de euros, o equivalente a mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, o dobro do valor gasto na construção da eclusa de Tucuruí, no Rio Tocantins, considerada a maior do Brasil. Além disso, a ponte aquática de Magdeburg tem mais de 2 vezes o comprimento da famosa Ponte do Canal do Panamá, que conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico, e o volume de água que passa pela intersecção hidroviária alemã é comparável ao da Hidrovia do Paraná, em São Paulo, um dos principais sistemas de navegação interior do Brasil, com cerca de 2.400 quilômetros de extensão. A conclusão da ponte aquática de Magdeburg, em 2003, representou um marco na engenharia hidroviária e trouxe enormes benefícios para o transporte de cargas na Alemanha. Isso permitiu reduzir significativamente os custos e o tempo de transporte entre importantes regiões industriais do país e os portos do Mar do Norte. Estima-se que a economia anual com a redução de custos logísticos chegue a 35 milhões de euros. Além disso, a obra ajudou a impulsionar o desenvolvimento econômico da região de Magdeburg, atraindo novos investimentos e gerando empregos. A cidade se tornou um importante hub logístico, com a expansão de seu porto interior e a instalação de novas empresas de transporte e armazenagem. Outro benefício importante foi a redução do impacto ambiental do transporte de cargas. Com a possibilidade de usar a hidrovia de forma mais eficiente, mais empresas passaram a substituir o transporte rodoviário pelo aquático, que emite menos poluentes e consome menos energia por tonelada transportada. De acordo com um estudo da Universidade Técnica de Darmstadt, cada tonelada de carga transportada por hidrovias na Alemanha gera apenas 1/3 da emissão de dióxido de carbono do transporte rodoviário. Assim, a ponte aquática de Magdeburg contribui para o cumprimento das metas de redução de gases de efeito estufa do país. Essa ponte aquática representa um avanço tecnológico que abre novas possibilidades para a integração hidroviária na Europa e no mundo. Com o sucesso desse projeto,
Outros países já estudam a construção de estruturas semelhantes para superar obstáculos naturais e melhorar a eficiência do transporte aquático. Um exemplo é o projeto do Canal de Istambul, na Turquia, que pretende construir uma hidrovia artificial de 45 quilômetros para conectar o Mar Negro ao Mar de Mármara, evitando o congestionado Estreito de Bósforo. Outro é o projeto do Canal do Panamá, que planeja construir uma terceira eclusa para permitir a passagem de navios ainda maiores. A ponte aquática de Magdeburg é uma prova de que a engenharia é capaz de superar os desafios aparentemente impossíveis. Com criatividade, tecnologia e investimento, foi possível construir uma estrutura que permite que embarcações atravessem um rio por cima, revolucionando o transporte hidroviário na Alemanha. Esse projeto não só trouxe benefícios econômicos e logísticos, mas se tornou um marco da inovação e um símbolo do poder da engenharia. Agradecemos por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos históricos e informativos como este, estamos deixando aqui em cima nos cards mais sugestões de vídeos e nossas playlists com mais histórias e informações sobre o fascinante e revolucionário mundo da construção civil para você continuar assistindo com a gente. E não se esqueça de deixar seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa fascinante história. Siga-nos em nosso Instagram AndersonFranco010. Queremos muito saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que você achou deste episódio. Sua participação é muito importante para nós, e estamos ansiosos para debater esse tema com você com muita atenção e carinho. Até a próxima!